Bebê reborn nada mais é do que um boneco, um ser inanimado, um bem móvel, um boneco hiper realista, muito parecido com os bebês de verdade, aqueles bebês que são pessoas físicas, naturais e que não são seres inanimados. Fato curioso que vem acontecendo no Brasil é que várias pessoas vêm procurando o Poder Judiciário no afã de vindicar direitos em favor desses bonecos. Inclusive rogando por direitos de visita, guarda compartilhada, alimentos, direitos de visita, etc, etc. Mas afinal, esses bonecos possuem direitos, os mesmos direitos concedidos, conferidos à pessoa física, pessoa comum, natural? Né, deixando de lado aqui as críticas jocosas e ácidas a respeito desse assunto, contra os proprietários desses bens móveis, eu venho explicar o assunto aqui de forma exclusivamente do ponto de vista jurídico. Para tratar desse assunto, é necessário enfrentar aqui dois conceitos jurídicos que vão elucidar o tema e que são assuntos imprescindíveis, que são assuntos de suma importância. E vale aqui salientar esses dois conceitos que nós temos que enfrentar, que é o conceito da personalidade jurídica e também o conceito da capacidade jurídica. A personalidade jurídica nada mais é do que aquela aptidão genérica para ser sujeito de direito e também de deveres. A personalidade jurídica, ela decorre do nascimento com vida para a pessoa natural, para a pessoa física, ou do registro em cartório próprio e adequado para a pessoa jurídica. A capacidade jurídica nada mais é do que o direito, né, de exercer a personalidade jurídica. E aqui nós temos que fazer uma subdivisão. Nós temos a capacidade jurídica de direito e temos a capacidade jurídica de fato. A capacidade jurídica de direito é aquela que todos possuem, porque a pessoa pode se valer da capacidade jurídica de direito para, por si só, ajuizar o Poder Judiciário e vindicar o seu direito perante ele. Já a capacidade jurídica de fato, nem todos possuem. Na capacidade jurídica de fato, ela sempre vai necessitar de uma terceira pessoa para pedir em nome dela determinado direito. E aqui eu cito três exemplos clássicos. Vejam só, o menor de 16 anos, ele necessita de uma terceira pessoa para representá-lo em juízo, podendo ser seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa que detenha os cuidados sobre ele. Essa é a pessoa menor de 16 anos. Aquela pessoa que possui mais de 16 anos e menos de 18 anos, ela necessita de uma terceira pessoa para assisti-la em juízo. Então, essa pessoa ela é assistida em juízo e não representada. E um terceiro exemplo que eu trago é a pessoa que possui a deficiência, ou aquela pessoa que não possui capacidade plena para exercer o seu direito sozinha em juízo. Daí ela necessita da figura do curador, aquela pessoa que passou por um processo de curatela e pelo juiz foi concedido o direito de curatela em favor dessa pessoa que não possui capacidade postulatória para estar em juízo, para exercer o seu direito em juízo por si só. Ela necessita desse curador, esse curador que foi nomeado pelo magistrado. Então, são três exemplos clássicos aqui de capacidade jurídica de fato. Ou seja, a pessoa exercita o direito, mas por meio de terceira pessoa, e não por ela mesma. Diante dessas informações, eu indago a todos vocês. O bebê reborn, ele possui personalidade jurídica? Ele possui capacidade jurídica? Seja ela capacidade de direito ou capacidade de fato? Esta é a pergunta, é a indagação que eu deixo a vocês e já respondo imediatamente.
Respondo negativamente. Não possui nem personalidade jurídica e nem capacidade jurídica, porque não se trata de pessoa jurídica e não se trata de pessoa física, de pessoa natural. Trata-se de um mero objeto, um ser inanimado, não é sujeito de direito à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Do ponto de vista processual, importa ressaltar que, ao postular em juízo em favor de um boneco, de um bem móvel qualquer, esbarramos num problema fulcral, num problema central, em questões processuais. E aqui eu explico. O CPC de 2015, ele exige a presença de condições da ação que devem estar presentes naquela ação que foi ajuizada. E essas condições nada mais são do que a legitimidade de parte e o interesse de agir. A legitimidade de parte, ela deve ser legítima do ponto de vista do polo ativo e do polo passivo, ou seja, daquela pessoa que ajuiza a ação e daquela pessoa que sofre a ação. O interesse de agir também faz parte das condições da ação e são marcados pelo elemento necessidade, utilidade e também da adequação. Necessidade por quê? Necessidade porque é necessário que a pessoa procure o Poder Judiciário para pedir, para rogar em juízo o seu direito. Utilidade é o proveito que aquela pessoa tem em ajuizar aquela ação específica. E a adequação é o meio escolhido pelo advogado ou pela parte para estar em juízo. O procedimento deve ser um procedimento correto, previsto em lei, para poder chegar ao resultado final. Aqui, o empecilho, no caso aqui traz da Lume, no caso do bebê reborn, ela encontra empecilho justamente na legitimidade de parte. Há de se ter no processo uma relação jurídica material entre os litigantes, deve-se ter a presença de pessoa física ou jurídica, e se não houver esses elementos, o magistrado pode e deve extinguir o feito sem a resolução de mérito. Isso no caso da legitimidade de parte. Temos também a questão da impossibilidade jurídica do pedido. Quando há a impossibilidade jurídica do pedido, embora ela não esteja prevista como condição da ação no Código de Processo Civil, o juiz deve observar esse elemento até o final do feito, até a decisão de mérito. E observando que não há possibilidade jurídica do pedido, o juiz pode e deve extinguir o feito com resolução do mérito. E aqui se enquadra perfeitamente no caso dessas ações versando sobre direitos, possíveis direitos do bebê reborn, que na verdade não existe. Não existe porque não se trata de ser humano, não se trata de pessoa jurídica. Dito isso, rogando vênias aqui a opiniões contrárias e também aqueles proprietários desses bens móveis, não vejo a mínima possibilidade de se vingar uma ação desta natureza, ou seja, em favor do bebê reborn. Digo isto com todo respeito aos proprietários desses bens móveis, mas eu vejo que não há a mínima possibilidade de se vingar um tipo de ação desta natureza. Eu vejo que esse assunto deve ser tratado muito mais pela psicologia e pela psiquiatria do que pelo direito. Essa é a minha posição. No Poder Judiciário não há espaço para demandas aventureiras e, para mim, em especial, esse tipo de demanda é uma demanda aventureira. Ela não se vingará, com certeza, em razão desses elementos jurídicos que compõem toda e qualquer ação. Ou seja, a legitimidade de parte, a capacidade postulatória, capacidade jurídica, tudo isso tem que ser observado nas lides que são trazidas ao Poder Judiciário.
Dito isso, fico por aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até mais.